Então vamos lá. Eu vou. Tá gravando. Então você quer um aqui da terceira coluna, né? Isso. Qualquer um. Só para eu ver como que você faz. Então deixa eu. Eu vou provar, por exemplo, esse primeiro. E o que eu fizer aqui para esse primeiro vale para todos, tá? Então a ideia aqui é o seguinte: olha só. A ideia, bem, esse axioma diz que essas duas coisas aqui são equivalentes, independente do que sejam P e Q, certo? Então, uma coisa e outra é equivalente a essa outra e essa uma coisa. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Então, eu vou, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se P e Q, ó, se P e Q é equivalente a Q e P, quaisquer que sejam, né, P e Q, então isso aqui é equivalente também, ó. Então, isso vai implicar, essa implicação é nossa, tá? Não é implicação da teoria, não. Tá? Isso aqui eu estou dizendo que se isso aqui ocorre, então a gente garante que isso aqui vai ocorrer, ó. Que é o seguinte, ó, eu posso trocar P por não P, ó. Então, isso aqui, ó, e isso é equivalente a não isso e não P. Concordam? Eu estou usando esse mesmo axioma para dizer que essa coisa e essa é equivalente a não Q e não P. E o que que acontece agora? Só que isso aqui, ó, né, disso aqui, eu deduzo que. Aí eu vou usar um outro axioma, que é colocar esse não em evidência, ó, do lado esquerdo, né? Esse lado esquerdo aqui eu posso, né, colocar esse não em evidência, vai ficar P ou Q é equivalente, não, né? Isso aqui vai implicar que P ou Q é equivalente a. Aí eu vou colocar o não em evidência aqui, ó. A não Q ou P, né? Tudo bem? Aqui eu estou usando esse próprio axioma, eu estou usando, né, esse axioma, né, o próprio axioma da comutatividade, né? Estou usando aqui, porque a comutatividade vale para quaisquer. Daqui para cá, disso aqui eu deduzi isso, né, fazendo aqui a lei de Morgan, tá? Lei de Morgan, tá? E daqui para cá, ó, como essas duas coisas são equivalentes, a negação delas é equivalente. Eu posso negar os dois lados, que aí, nesse caso aqui, eu estou usando aqui essa negação aqui, ó. Tá? Eu estou usando essa linha aqui, ó. Tá? Né? Que se duas coisas são equivalentes, né, a negação das duas são equivalentes também. Aí vice-versa, né? Que aí você pode, no lugar do P, colocar não P. Então, oh, gente, então aqui o que que eu vou fazer? Então aqui eu vou estar usando a negação para dizer que se eu negar dos dois lados, né? Que não, P o Q é equivalente a não. Observe que esse não aqui, ó, ele veio da lei de Morgan lá que eu botei em evidência. Q ou P. E aí, né, eu vou estar usando aqui a dupla negação para cancelar isso aqui e dizer que P ou Q vai ser equivalente a Q ou P. Tá? Então, no geral, a argumentação que você faz para provar a terceira coluna é o quê, ó? Em todo lugar que tem P e Q, você coloca não P, em todo lado, em toda a segunda coluna, né? Depois você usa as leis de Morgan, coloca em evidência a coisa para reescrever a coisa, e depois você nega, né? Usa a negação para negar dos dois lados, e aí você converte o que era geralmente no E, você acaba invertendo, né? É o que a gente chama de um dual. Então, tudo que estava emborcado para baixo vai para cima e o que estava para cima fica para baixo. Nesse processo aqui. Beleza? E aí fica resolvido, então, esse exercício aqui, ó. Esse outro aqui é a mesma coisa, né? O que é que você vai fazer, ó? Essa frase aqui, ela continua verdadeira
se onde tem P você coloca não P, aqui você coloca não Q, aqui você coloca não R. E do outro lado também, né? Porque esse P, I, Q e R, eles estão representando qualquer frase aqui, ó. Qualquer coisa que você coloque aqui. Em particular, não P, né? Então, esse axioma, gente, ele não é uma coisa só, né? Na verdade, tem infinitas coisas aqui, né? Equivalências, né? Porque se você tiver infinitos P's, Q e R, ele está dizendo que todo esse lado esquerdo vai ser equivalente ao direito. E aí, depois que você coloca o não, aí você vai trabalhar isso. Aí você colocou não P, não Q, não R, você trabalha isso para tentar chegar no lado direito. Uma ferramenta extremamente útil para isso é esse axioma aqui, tá? E aí, além de você colocar não P, não Q, não R, você nega dos dois lados também. Aí você faz isso, né, em cada uma dessas aqui, ó. Nessa aqui também e nessa daqui também. E aí você vai chegar no lado direito. Beleza? Mais alguma... Quem tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Quem tiver, por favor, se manifesta aí para a gente começar a falar, né, o Ô, Fábio, conteúdo. só, Oi. só uma pergunta basiquinha. Quando a gente for escrever as listas, vai ter problema fazer negação fazendo um tiozinho? Porque esse sinalzinho é meio chato de escrever, fica meio Não, feio na folha. sim, gente, desculpa. Um amigo meu que eu mostrei a aula para ele, ele falou, mas por que você usa tio e no curso lá, no material, você está usando esse símbolo aqui, que inclusive eu nem sei o nome dele, gente. Acontece que o software que eu uso para gerar esse material aqui, ó, há um tempo atrás eu tinha uma ferramenta que a gente chama de pacotes, que criava o tio aqui, né, o não que a gente queria. E aí eu não tenho mais, aí o meu recurso foi usar esse aí no material. Mas eu acabo usando esse no texto e aqui com vocês, né, nas nossas figurinhas eu uso o não, né, que eu prefiro esse não, que é o mais usual, na verdade, do que esse sim, tá? Então, tanto faz, tá, gente? Tanto faz usar esse ou esse. Só não dá para usar o menos, né, porque o menos já tem nome lá na diferença, né? Nem mais, né? Então, teria que ter um símbolo para indicar a negação. Então, geralmente é esse ou esse. Lá no software eu não Mas o que que consegui. dá? Oi? O que que dá quando você tenta fazer o comando do tio? Do tio, ele aparece o tio lá em cima, ele vai lá para cima como um acento. Ele não tem aquele tio assim, A, tio, B. Eu chego no LaTeX e coloco tio, ele aparece A com o tio assim flutuando. Ah, no TechStudio eu É? consigo fazer isso aí. Eu conseguia. Ah, pá, então vou verificar isso. Porque lá no TechStudio eles têm uns símbolos de para relações de equivalência e tal. Tem uma lista lá. Ah, tá bom. Então depois a gente troca miúdos aí para você me dar a dica aí, tá? Mas fica a critério de cada um aí. Eu uso o tio. Eu só coloquei esse símbolo aí porque eu não achei no computador lá para. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Quem tem mais um comentário aí? Sobre a aula passada, tá tudo ok, gente? Alguma coisa mais sobre essas coisas aqui? Então, eu vou. Eu finalizei a aula passada comentando sobre a questão de provas por absurdo, né, com vocês. E aí, o que que acontece? Eu queria, né, fazer um comentário aqui com vocês, que é o seguinte. Então, é uma observação importante, tá, gente? Que eu quero que vocês guardem isso para a vida de vocês, para vocês ficarem atentos a isso, né? Que quando a gente está num teorema tentando provar que P implica Q, né? Um conjunto de hipóteses implica lá no conjunto de tese, o que é que a gente faz? A gente sabe, né, que pelas equivalências lógicas, que essa frase é equivalente, eu posso pegar esse Q e passar para o lado de cá, né? Fica P e não Q. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí, eu vou pedir para fechar, tá?
Agora foi. E aí fica P e não Q, né? Implicando né, que aí, quando passa tudo para a esquerda, o que sobra do lado direito é uma contradição, que é o neutro do ou. Então, né, em vez de provar isso, a gente tenta provar isso. De que essas hipóteses aqui implicam numa contradição. E, por sua vez, também, ó, né, isso também é equivalente, né? Eu posso pegar esse P, que está unido com um E aqui para esse não, e passar ele para o lado direito, né? Aí isso aí vai ficar, aí o não Q fica do lado esquerdo, aí o P ele vai para o outro lado, aí não P ou C, né? Como o C é neutro do ou, vai ficar não P, né? Então, no fundo, a gente tem três frases equivalentes aqui, ó, que são essas aqui, tá? Quando a gente pega esse problema e ataca ele dessa forma, a gente chama que a prova é por absurdo. Tá? E essa prova aqui a gente chama que é por contraposição, que é você sai da não tese para chegar na não hipótese. Tá? Então aqui é o absurdo, né? Absurdo, e aqui é contraposição. Né? Contraposição. Então, olha só, em ambos casos, tanto o absurdo quanto a contraposição, tem um não que aqui, ó. Né? Tem um não que na hipótese. Então, o que é que às vezes a pessoa que está resolvendo exercício, provando teorema faz? Né? Ele parte de não quer, a pessoa parte de não quer. A pessoa assumiu não quer. Então, você leu o enunciado do teorema, né? E a pessoa começa a demonstração. Suponhamos que não quer. Então, ela está iniciando dois tipos de prova. Ou ela vai chegar no absurdo, ou ela vai fazer por contraposição. E aí ela começa o blá blá blá, né? Começa a argumentar de que isso implica não sei o quê, de que implica não sei o quê, né? O fato de não ocorrer que vai acontecendo coisas, e lá pelo meio do caminho, se em algum momento a pessoa usa o P, né? Então usa aqui, ó, né? Usa P, então ela até aqui assim, até ela usar esse P, a prova era por contraposição. Na verdade, a gente não sabia o que seria a demonstração ainda, tá? Porque a demonstração ela vai o seguinte: se você usa o P, né, depois de admitir não que, e chega a uma contradição, é por absurdo. Se você, em momento algum, não usou o P e chegou em não P, você fez por contraposição. Né? Então, se você começou com não que, a prova não está definida ainda. Né? E aí, se você usou o P, aí você aliou não que com P, aí continuou fazendo, e aí provavelmente o que tem que acontecer é você chegar numa contradição. Aí essa prova aqui é por absurdo. Tá? Só que o que é que tem, o que é que algumas pessoas fazem? Mas né, essa ideia de usar o P, gente, entre aspas aqui, o que é usar o P? É de fato essa hipótese P fazer alguma modificação na tua prova, ela ser útil de fato, tá? De trazer uma transformação de argumentação aqui para te ajudar a chegar nessa contradição. Agora, olha o que é que as pessoas costumam chamar de prova por absurdo também. A pessoa assume não que, né? Começa a fazer, né, a fazer implicações, né? E aí, não, desculpa, ela assume não que e assume P, tá? Não que e P, e começa a fazer implicações. Só que essas implicações aqui, gente, em momento algum, o P ele teve uma utilidade, né? Ele agiu, né, nesses saltos aqui, ó. Então é como se ele fosse uma coisa inerte aqui na hipótese, tá? O que de fato está te dando essas implicações é o não que, é o que está te fazendo caminhar. E aqui no final, o que é que a pessoa chega? A pessoa chega à conclusão do não P. Aí o que é que ela faz? Ela fala, é um absurdo, porque P está ocorrendo. Entendeu? Mas, na verdade, é o seguinte, ele deixou o P intacto aqui, não usou para nada, fez um monte de implicações, e as implicações só ocorreram por causa do não que. Ele chegou em não P e diz que é um absurdo, porque não P e o que ele está admitindo, esse não P e esse P que ele está admitindo aqui no início, não P e Q é uma contradição. Tá? Mas isso não caracteriza uma prova por contradição.
porque não teve o uso de P, né? O P não foi usado em momento algum. O que você fez foi, ó, você saiu do não que, né, sem uso do P algum, fez um monte de implicações e você concluiu em não P. Se você coloca o P aqui para dizer que você tem não que, você chegou à conclusão de não P, e com esse P aqui é um absurdo, tá? Isso é errado do ponto de vista desses estilos de demonstrações, tá? Então, eu peço que vocês fiquem atentos, né, quando vocês forem escrever e até passem, né, a fazer leituras nos livros de prestando atenção nesse tipo de argumentação, tá? Vários autores aí, eles, né, eu já vi vários livros com esse tipo de erro aqui, chamando uma prova, né, que é contraposição e dizendo que é uma prova por absurdo, tá bom? Então, peço que vocês fiquem atentos a isso aí. Então, hoje eu quero encerrar, né, essa questão de demonstrações e caminhar para a questão de a gente iniciar a teoria dos conjuntos. Bom, para a gente começar a falar de conjunto. Então, eu vou dar aqui um resumo aqui para vocês dos tipos de demonstrações que existem. Então, a aula passada foi bem, foi bem no sentido de estudar, né, a manipulação das frases, as equivalências lógicas. Então, bem, a ideia central é atacar, um teorema é uma coisa desse tipo, né? Você partir de um conjunto de hipóteses e chegar numa tese, tá? E aí se você de fato parte daqui, caminha, caminha, caminha e chega no quê diretamente, a gente chama exatamente isso de demonstração direta, né? Uma prova direta desse teorema aí. Mas se esse teorema está escrito dessa forma e você resolve, né, equivalentemente, né, isso aqui é equivalentemente atacar nessa versão de P e não Q, tentar chegar numa contradição, a gente chama de prova por absurdo. Eu dei exemplo na aula passada de uma demonstração por absurdo, a gente provando que o raiz de 2 é irracional, né? Então, a gente supõe que x é raiz de 2, supõe que ele é irracional, né? Então, eu provei, né, um exemplo, né, que eu dei na aula passada é que se x é igual a raiz de 2, isso implica que x é irracional, né? E aí a gente fez por absurdo, que é supondo que absurdo é o que você pega a hipótese, assume a hipótese que x é raiz de 2 e a não tese, você assume que x é racional. E aí a gente assume que é uma irracional irredutível essa fração, né? A e B não tem fatores em comum, e a gente argumentou aqui, caminhamos e chegamos no absurdo, né, que A e B são pares. São pares. O absurdo é justamente, né, que a gente inicialmente partiu com eles não tendo fatores em comum. Se eles são pares, eles têm um 2 como fator comum, e aí, de fato, isso aqui é um absurdo, é uma contradição, isso aqui. Então, isso aí é a prova por absurdo. E aí tem a prova por contraposição, né? A prova por contraposição é a prova, né, a parte que parte do fato de que essa frase inicial ela é equivalente a essa, de que não Q implica em não P. Então, a gente chama de contraposição, né? Contraposição. Por exemplo, um exemplo, né, na aula passada que também a gente fez, é provar por contraposição que se x ao quadrado é par, isso implica que x é par. Então, de fato, provar que esse P implica Q diretamente é trabalhoso. Então, a estratégia para ser adotada é provar a contrapositiva, que é provar que se x é ímpar, né, isso implica que não esse, né, se isso aqui é par, o não isso é x é ímpar, implica em não isso, que x ao quadrado é ímpar. Tá? E aí a gente viu que essa prova aqui é mais tranquila, né? De que realmente se a base é ímpar,
Então, o quadrado vai ser ímpar. Só você supor a base como sendo um múltiplo de 2 mais 1, né, que é o número ímpar, e diretamente, se você eleva ao quadrado, se vai ser 2k mais 1 ao quadrado, você caminha aqui, isso aqui vai ser igual a duas vezes alguma coisa, um certo q mais 1, que é ímpar também. Bom, e aí a gente tem a prova por contraposição. Essas coisas são as mais usadas, né? E aí tem provas de outros estilos de prova que, por exemplo, que é uma prova que não tem nome, que eu batizei de transposição à esquerda e à direita, né? Aí não tem um nome, que é simplesmente o seguinte, que não se encaixa em nenhuma dessas, porque parcial, é uma conta parcial que você faz, né? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é quando você pegou toda a tese, passou para a esquerda, e pegou toda a hipótese e passou para a direita, né? Aí os teoremas ficaram iguais, tá? E às vezes você pode passar parcialmente as coisas. E naquela nossa linguagem lá, por exemplo, né, se você quer provar que P implica, né, se isso aqui é o nosso teorema, né? Nosso, como é que já está apertado aqui? Eu vou passar para cá. Imagine que o nosso teorema é provar que P, um certo P implica em A ou B ou C. Tá? E aí, bem, em vez de atacar esse teorema, essa versão, a gente ataca essa, né? Passa o A e B para a esquerda, né? Tá? Que eu chamo de transposição esquerda. Então, o A, né, tá tudo ligado por O lá, então vai ficar P e não A, aí traz o B para cá e não B, isso aí vai implicar no C. E eu já falei para vocês que o C não tem privilégio sobre nenhum dos outros aqui, ó, então a gente, e aí tem pelo menos três formas de você atacar, né, esse problema, que é pensar assim, que é pensar em deixar o B do lado de lá, né, não A e não C, ou deixar, ou tentar concluir o A. Você assume o P e não B, não C e tentar chegar no A, né? E é importante, né, quando você está lendo o teorema assim, você fazer as três leituras, né, tentar as três coisas. Aí você pode também pensar em fazer o seguinte, ó, em passar só um para cá, tá? P e não A, por exemplo, tentar implicar B ou C. Tá? O problema disso aqui é que isso aqui ele é ruim porque você está potencializando a tese, deixando o 2 do lado de lá, e, e enfraquecendo as hipóteses, né? Então, quanto mais ferramenta você traz para a esquerda, você aumenta o teu conjunto de ferramentas e diminui o encargo que você quer chegar lá, a tua missão, que é o resultado posterior, a tese. Então, o interessante é se você tivesse, sei lá, 30 coisas tentando provar, você passa 29 para o lado esquerdo e deixa só uma do lado direito. Bem? Então, isso aqui não tem um nome certo para isso, tá? Eu chamo de transposição esquerda. E em termos lógicos também, por exemplo, se a gente tem P e A e B e C e D implicando num certo Q, a gente sabe que a gente pode pegar essas coisas e passar para o lado de lá, ó, né? Mas é aquela coisa, é melhor deixar tudo do lado esquerdo, porque isso tudo são ferramentas à esquerda. Então a gente quer mais coisas à esquerda, né, para poder agregar e chegar na tese. Bom, então eu resumiria os métodos de demonstrações aqui, a prova direta, a prova por absurdo, a prova por contraposição, a transposição à esquerda. A transposição à direita seria um método, mas ele não é tão eficiente, né? Você tirar coisas da hipótese e enviar lá para a tese. Tá? Então, eu não considero isso aqui uma estratégia boa. Tá? Bem, o que a gente considera uma estratégia boa é dividir em casos, né? Que é se a gente tiver aqui, ó, P ou, ou A ou B, ou mais outras coisas, que é ou na hipótese, né? Implicando, sei lá, uma tese, seja lá o que for, é dividir isso aqui em casos, tá? É você tentar provar que P implica Q, e A implica Q, e B implica Q. Isso aqui é equivalente a dividir em casos.
né, de que P implica Q, então aí você vai se esforçar, né, gastar energia com isso aqui separadamente. O A implica Q, né, e, né, reduzir um problema em 3 outros problemas. E B implica Q, aí você faz separadamente. Se cada uma dessas coisas, né, requer algum tipo de prova anterior, direta, absurda, você pode usar. A divisão de casos é só uma questão de organização e diminuição de você aumenta a tarefa, né, e se organiza de forma melhor. A mesma coisa se a gente tiver E na tese, né? Então, se a gente tem P implicando Q e A e B, aí a gente divide em casos também. Então, você prova que P implica Q, e P implica A, né? E P implica B. Tá? Também vai dividir em casos aqui assim. Esses são os estilos de provas né, que envolvem teoremas de implicação, tá? Existe outros tipos de prova, gente, que só para fazer um resumo para vocês, que é a prova, a gente chama aqui a prova é prova de existência, tá? Prova de existência, tá bom? A prova de existência são provas que ela não tem um estilo, tá? Não tem um estilo próprio de como provar, né, que algo existe, né? Mas uma coisa, pelo menos eu posso dizer, né, que é meio óbvio isso, é aquela coisa, você prova que algo existe, ou exibindo esse algo de fato, tá? Ou dando uma prova implícita, né, de que aquela coisa existe, mas você não sabe exibir, por incrível que pareça. Bem, então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte, ó, exibindo, tá? E, e aqui é uma argumentação da existência, tá? Da existência implícita, né? Vamos dizer assim, ó. Então, você sabe que a coisa existe implicitamente, você garante a existência, mas não sabe onde é que o objeto está, localizar, exibir ou coisa do tipo. Tá? Então, a prova de existência de algo é um negócio que não tem um padrão de como resolvê-lo, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu ver um exemplo. É, vou dar uma argumentação simples para vocês aqui, ó. Por exemplo, uma coisa que é bem geométrica, né? Pega aqui o plano cartesiano, gente, e pega os pontos de coordenadas inteiras aqui, ó. Tá? Tá passando um probleminha para vocês aqui, ó. Né? Os pontos de coordenadas inteiras, eles formam tipo um engradado aqui, né? As duas coordenadas são inteiras, né? E é infinito para cá, infinito para todos os lados aqui, ó. Os pontos do plano cartesiano com coordenadas inteiras. Né? Beleza? O que eu quero é o seguinte, ó. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa simples, eu vou provar uma coisa simples para vocês que existe, né? Existe reta que passa pela origem, gente, que não, né? Que não passa por mais nenhum ponto com coordenadas inteiras. Tipo assim, a reta passa pela origem, é um exemplo simples, ó, né? A reta passa pela origem e ele não vai tocar em mais nenhum ponto. Você consegue se livrar de todos esses pontos aí, de coordenadas inteiras, né? Exceto esse que passa pela origem, né? Exceto a origem, né? Então, a reta só contém um ponto de coordenadas inteiras, que é a origem. Tudo bem? Como é que a gente prova que existe uma reta com essa propriedade? A prova é assim, ó, toma essa reta, eu vou exibir essa aqui para vocês, ó, a reta raiz de 2 vezes x. Ó. Essa é a equação dela. Ela passa pela origem,
Ela passa pela origem, porque quando o x for zero aqui, ó, o y vai ser zero nessa reta. Então, ela está passando por aqui, ó. Ela passa por algum outro ponto de coordenadas inteiras? Não, ela não passa. Por quê? Porque se por acaso ela passasse num ponto de coordenadas inteiras, olha só, eu estou exibindo uma reta, então eu resolvi o problema de provar a existência, e eu estou. Porque existe uma argumentação aqui, né? E eu estou argumentando com vocês de que o meu exemplo funciona, né? Eu estou resolvendo a pergunta exibindo, e para justificar que o que eu estou exibindo satisfaz o que a pergunta foi feita, a questão, eu estou usando um argumento por contradição. Então, eu já, né? Porque eu estou falando o seguinte, olha, eu exibi esse objeto. Como é que eu garanto que ele satisfaz a resposta, né? Ele é a resposta para a pergunta. Eu vou supor, por absurdo, que a minha reta contenha um ponto, né? Um ponto com coordenadas inteiras. Por exemplo, quando o meu x for um certo número inteiro A, né? O y seja um número inteiro B, né? Onde esse A e o B são números inteiros. E aí, portanto, eu tenho a reta conteria um ponto de coordenadas inteiras. Mas isso aqui é um absurdo, né? Isso implicaria o quê? Ó, que o raiz de 2, eu passo A dividindo aqui, ó. Bem, o, esse A aqui, eu posso assumir que ele é diferente de zero, tá? Porque se o A for zero, a gente já sabe que quem vai fazer parceria para o zero, que é o zero, zero. Então, se esse A for diferente de zero, que é o que a gente tem que assumir, né? Que é um outro ponto, eu posso pegar ele e passar dividindo. Então, ficaria B sobre A. Isso aqui seria um número racional, ó. É um absurdo, tá? E o absurdo, né? Para dizer que uma coisa é absurda, gente, a gente escreve uma setinha assim para baixo, tá? Isso aqui é uma anotação antiga de alguns autores, eu acabei me acostumando com isso. Para dizer que isso aqui é um absurdo. Bem, então, o problema de que existe, né? Existem retas que passam pela origem e que não contém mais nenhum ponto com coordenadas inteiras, eu demonstrei para vocês exibindo a reta, tá? É, um outro problema de existência, por exemplo, tá? Que a gente exibe, né? Um outro problema, eu até enunciei na aula passada, como é que a gente prova que existe um número irracional i, que é elevado a um número irracional j, isso aqui dá um número racional, né? Com, com i e j não pertencente aos racionais. Então, i e j são irracionais e um elevado ao outro dá racional, né? A prova dessa existência aí, ó, né? Ou seja, o problema é, existem I e J, tal, tal, tal. Então, é um problema de existência. E esse problema ele é resolvido, de fato, a gente exibindo, tá? É só tomar I igual a J, ambos iguais a raiz de 2, tá? Não, iguais não. Um vai ser diferente, ó. É, eu vou resolver isso assim, ó. Eu vou escrever isso como raiz de 2 elevado a raiz de 2, tá? Isso aqui elevado à raiz de 2. É um problema que, né, eu exibo uma estrutura, né? Eu faço uma. Eu vou fazer a prova e no final a gente discute. Eu quero que vocês argumentem para mim se de fato eu exibi ou se eu fiz uma argumentação sobre uma coisa que eu não sei exatamente se ele existe, tá? Então, observem comigo. Essa conta aqui dá o quê, gente? Pela propriedade da potência de potência, ó, isso aqui elevado à raiz de 2, a gente pode escrever que é igual a raiz de 2 elevado a esse cara vezes esse, né? Esse expoente vezes esse aqui, ó. R de 2 ao quadrado, isso aqui vai dar 2, que é um número racional. Mais ainda, né? Não é nem racional, é inteiro, né? Dá um inteiro.
Bem, a questão aqui é o seguinte, a gente sabe que o resultado dessa coisa é... O que a gente sabe aqui? Ó? A gente sabe que o resultado dessa conta está dando 2. Está dando o que a gente gostaria que fosse. Uma outra informação que a gente já provou é que raiz de 2 é irracional, né? Raiz de 2 não pertence aos números racionais. É o que a gente sabe. Né? Eu quero chegar a essa conclusão, de que existem dois números irracionais que um elevado ao outro dá racional. Esse é o problema. Agora pensem comigo aqui, ó. Das duas, uma, gente. Né? Ou esse número aqui de dentro é racional ou não é. Né? Porque ou ele é racional ou ele é irracional. Se isso que está aqui dentro for irracional, ou um número irracional, né? Acabou. Porque a gente não sabe a natureza desse número aqui, ó. Né? Eu sei que o raiz de 2 é irracional. Agora, a raiz de 2 elevado à raiz de 2, eu não tenho a mínima ideia do que seja isso. Tá? Eu conjecturo que seja um número irracional. Tá? Conjecturo, mas a gente não sabe, né? Eu teria que ter essa demonstração. Mas, enfim, mesmo não sabendo a natureza desse número aqui, se ele é racional ou não, o problema está resolvido. Tá? Por quê? Porque se por acaso esse número aqui for irracional, tá? Pronto. Eu sei que isso aqui é irracional, essa base que é irracional elevada a esse racional está dando racional, está dando 2. Aí eu teria, né, eu chamaria isso aqui de I, ó, I de racional, eu teria que esse número irracional maluco aí, elevado à raiz de 2, está dando 2. Aí o nosso problema estaria resolvido. Tá? Por outro lado, se esse cara não for irracional, ó, isso aqui não for irracional, ele vai ser o quê? Ele vai ser racional. Eu vou representar por R. Então, ele sendo racional, significa que raiz de 2 elevado à raiz de 2 é racional. O problema está resolvido do mesmo jeito, porque eu estaria dando exemplo de que um número irracional é elevado a outro, que nesse caso a gente sabe que a raiz de 2 é irracional, e a irracional elevada a irracional está dando racional, que é o que a gente queria, aí o problema está resolvido. De uma forma ou de outra, né, se essa base for irracional, está resolvido, e se for racional, está resolvido do mesmo jeito. E aí a gente provou, né, de certa forma, que a existência, né, de, de números irracionais que um elevado a outro dá racional. Aí eu deixo a pergunta para vocês se de fato eu exibi, né? Eu exibi dois números irracionais que um elevado ao outro dá racional. Pense a respeito disso, né? Mas o que eu digo para vocês é que eu não tenho uma expressão explícita para isso. Na verdade, isso aqui é uma argumentação de existência sem ter uma expressão explícita para a coisa, igual como eu fiz aqui. Ó. O objeto está aqui, ó, você olha para ele, tá? Você olha para ele. Nesse caso aqui, observem que eu não exibi, né? Apesar de eu ter uma estrutura, né, que você está olhando para ela aqui, eu não exibi os irracionais, né? Isso aqui, essa base pode não ser irracional. Então, isso aqui é uma argumentação implícita da existência de irracionais elevado a irracional dando racional. Então, as provas de existência, gente, elas têm esse aspecto aí de que não tem um padrão, né, de como você argumentar sobre né, o que vem a ser uma metodologia para provar que algo existe. Então, por exemplo, tem problemas de existência que estão abertos até hoje que a gente não sabe, né? E, e não se consegue nem exibir, né? E nem dar uma argumentação de que a coisa exista de fato. Bom, então temos aí a prova por existência, a argumentação de existência. Existe uma coisa também, que é uma outra forma de argumentar, tá? Que é o seguinte, é quando alguém... São as argumentações por... Quando a gente está argumentando
alguém faz alguma afirmação genérica e a gente quer dar um contra-exemplo, tá? Então, alguém afirma alguma coisa, alguém fala assim, ó, para todo X ocorre uma certa propriedade. Alguém fala assim, por exemplo, todo brasileiro tem um número do CPF, tem um número 5 no CPF dele, né, da pessoa. Essa afirmação, né, isso é um problema, né, é uma afirmação. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Né, como é que a gente argumenta? Bem, uma maneira de provar isso seria como o número de CPFs, né, o CPF de todo mundo é uma quantidade finita, lá 200 e poucos milhões, lá não sei o quê, a gente pode fazer um programa, né, para o programa verificar todas as possibilidades de fazer a verificação, né, um a um, né? E como é finito, e o problema tem uma solução, é só uma questão de trabalho, né, e botar uma máquina para fazer isso. Mas se você quer negar, gente, alguém falou, né, que a pessoa foi genérica, o CPF de todo mundo tem um número, aparece o número 5 em todos os CPF. Aí a forma de negar isso que é o que a gente chama que é você nega por contra-exemplo. Você prova que algo é falso dando um contra-exemplo. O contra-exemplo é o quê, ó? É você apresentar uma pessoa, você fala assim, ó, fulano de tal, né? Fulano de tal possui, ó, CPF, né? CPF igual, aí você apresenta o número lá, ó, né? Sei lá, 1.11, não sei o que, tanana, tanana, é de 18, ok? Né? 1, 2, 3, ó, né? Ou fala assim, olha, isso aqui é um CPF de alguém e não tem o número 5. Então, para você negar uma afirmação genérica, basta que você tenha um exemplinho que não satisfaça aquela propriedade que a pessoa estava falando. Então, isso matemática tem, né? Isso ocorre algumas conjecturas de matemática que o que acontece? Às vezes existe uma propriedade sobre os números naturais e a pessoa testa para o número 1. Ela jogou 1 numa propriedade, ó, né? Nos números naturais, ok, valeu para o 1. Aí ela testou para o 2, ok, valeu para o 2. Aí começou a testar para o 3, para o 4, para o 5. Né? Tipo uma fórmula, né? Uma de f, que é uma fórmula que envolve um certo número natural n. E aí o que é que a pessoa faz? Ela já sai afirmando que, gente, olha, isso aqui vale para todo n. Então, isso aqui é verdadeiro para todo número natural. Tá? E, inclusive, matemáticos importantes, né, já fizeram afirmações desse tipo, tá, gente? Não pensa que é só pessoa que não tem conhecimento matemático, não. Matemáticos importantes já fizeram afirmações sobre os números naturais por desconfiar de, de que a propriedade... Bem, por desconfiar, não. Pela propriedade valer para uma certa quantidade de números. Mas mesmo assim, valendo para uma quantidade finita, isso não quer dizer que a propriedade seja verdadeira para todos os naturais. Bom, então, o que a pessoa tem que... É o que a gente chama de conjectura, né? A pessoa conjectura algo, né? Uma certa propriedade aqui sobre os números naturais, vamos dizer assim, baseada num teste que ela fez até de 1 até 1 trilhão. Sei lá, até a quantidade 10 elevado a 10 está elevado a 10, um número grandão, entendeu? Isso não garante que a propriedade é verdadeira para todos os naturais, porque se você testou para essa quantidade, imagina, gente, uma folha de papel, ó, uma fita de papel, tá? Daqui até lá em Plutão, né? E você coloca esse número lá, 1, 0, 0, 0, e coloca esse monte de zero aqui, ó, até lá em Plutão. Isso vai ser um número natural muito grande, né? Até chegar aqui. Aqui está o planeta Terra, ó, e aqui está Plutão. Você botou uma fita daqui até lá, colocou um 1 aqui, botou zeros até chegar no finalzinho da fita. Esse número aqui é um número, né?
Não vou pensar em Plutão, não, que Plutão ainda está pertinho, né? Pensa a estrela mais distante da Terra. Sei lá quantos milhões de anos-luz ela está da gente. Aí você coloca uma fita de papel, coloca um aqui, um monte de zero. Esse número aqui, ó, um seguido de todos esses zeros até o final da fita, é um número muito grande, que a gente vai chamar de N. Vou chamar de N tio, um N especial. O N estrela, ó. É o N. Então, esse N estrela aí, ó, com a estrela em cima, é um número muito grande. Aí você verificou uma certa propriedade, ela vale de 1 até N estrela. Mas ela ser verdadeira de 1 até N estrela não significa que a propriedade é verdadeira para todos os naturais, que é uma infinidade. Por quê? Porque vai que ela é falsa para o N estrela mais 1, o que te garante que ela é verdadeira para o N estrela mais 1. Né? Então, e se ela for verdadeira para o N estrela mais 1, o que te garante que não vai falar, né, falhar para o N estrela mais 2? Beleza? Então, não dá para, né, para afirmar, gente, que generalizar uma fórmula sobre os números naturais testando para uma quantidade finita de números. Tá? E aí eu vou entrar no mérito agora de, né, alguém poderia perguntar como é que se prova uma coisa a respeito de todos os números naturais, né? Então, o que que acontece, gente? Se alguém faz alguma afirmação sobre todos os números naturais e você chega aqui e verifica lá, fala, professor, olha, para o n estrela mais 77, a pessoa, né, a pessoa testou para 1 até o n estrela, afirmou que vale para todos os naturais, e aí alguém com um contra-exemplo já destrói a afirmação da pessoa. A pessoa chegou lá e falou, olha, para n estrela mais 77, a coisa é falsa. Beleza? E aí tudo já foi por água abaixo. Que aí você provou que isso é falso, e para provar que é falso, basta um contra-exemplo, né? Com um exemplo só. Ou então, um exemplo destrói uma afirmação. E se de fato, gente, né, ninguém consegue contra-exemplo para uma certa afirmação sobre os números naturais, como é que se prova algo a respeito de todos os números naturais? E aí que surge uma prova que a gente chama que é a prova por indução matemática. Tá? E ela é especificamente dedicada a provar coisas somente sobre os números inteiros. Tá? Só para números inteiros. É o quê? Eu vou primeiro explicar para vocês sobre a questão dos números naturais. Então, a gente já viu, já vimos aquelas provas por prova direta, por absurdo, por contraposição, prova por contra-exemplo, prova de existência. Agora, o que seria uma prova a respeito de uma infinidade de números, né, sobre os números naturais? É o que a gente chama de prova, tá? Prova por indução. Tá? Indução. Tá? A prova por indução, ela é o seguinte, e ela é reservada exatamente para provar coisas sobre os números naturais. Aí eu vou explicar depois como não é exatamente os naturais, é sobre os números inteiros, né? A partir de um certo número inteiro, isso vale para todo mundo lá para frente. Mas vamos nos concentrar primeiro nos números naturais, tá? Vamos pegar uma proposição, uma fórmula PN, tá? Eu vou pegar para vocês um exemplo simples, gente, olha só. E aí eu quero a participação de vocês aqui agora. Eu vou pegar aqui, olha, existe uma argumentação que é o seguinte, ó, essa prova aqui, ó, 1 mais 2 mais n, eu afirmo que a soma dos n primeiros números naturais, qualquer que seja esse n, tá? Isso aqui é n que multiplica n mais 1 sobre 2. Tá? Essa é a tal proposição que eu estou me referindo a todos os números naturais. Beleza? Então, né, a soma de n parcelas, né, que são os primeiros n números naturais, a gente pode, em vez de sair somando isso n vezes, basta fazer um contarel só, uma continha só, que é essa daqui, ó. Será que isso é verdade para o 1? Né?
Quando n for 1, do lado esquerdo eu tenho só essa parcela aqui, ó, né? 1, do lado esquerdo. E do lado direito eu vou ter o quê, ó? 1, que multiplica 1 mais 1, que é 2, né? Aí 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ok, ó, essa fórmula é verdadeira para o 1, né? Será que essa fórmula é verdadeira para o 2? Quando n for igual a 2, né? O lado esquerdo dá o quê, ó? Eu vou ter né? Eu vou ter essas duas parcelas aqui, ó. Aí 1 mais 2 dá 3 do lado esquerdo. E quando n for 2 do lado direito, eu vou ter 2, né? 2 vezes 2 mais 1, que é 3. 2 vezes 3 sobre 2. Aí esse 2 simplifica, vai dar 3 ali, ó. Aí tá valendo. E aí, gente, você pode verificar isso para o 4, né? Eu coloco aqui, ó, n igual a 1, aqui n igual a 2. Quando n for 3, ó, você vai somar os 3 primeiros números naturais. Aí 3 mais 2 vai dar 5, mais 1 dá 6. Então, o lado esquerdo dá 6. E o lado direito vai dar, ó, n igual a 3, né? Vai dar 3 vezes 4, 3 mais 1, 4 sobre 2, né? 3 vezes 4 sobre 2. 4 sobre 2 dá 2, né? Você corta, vai dar 2, aí vai dar 2 vezes 3, que vai dar 6. E aí tá funcionando. E você pode ir testando, gente, isso aqui, ó, até o nosso n estrela, né? Até naquele número gigantão daqui, até na estrela mais distante, o papel, né? Uma fita de papel até a estrela mais distante. Aí você vai descobrir que a soma do lado esquerdo de que 1 mais n estrela vai ser igual ao nosso n estrela, que multiplica o n estrela mais 1 sobre 2. Vai ser verdadeiro. Bom, e no final das contas, como é... Bem, e mesmo assim, gente, a gente não pode dizer que essa fórmula é verdadeira para todos os números naturais, por teste, simplesmente testando. Tá? A forma com que a gente faz é a prova por indução, a argumentação por indução. Eu vou apresentar agora para vocês. Tá? Agora sim eu vou apresentar ela. Como é que a gente faz, né? Tá? A prova por indução é o seguinte, ó. A gente primeiro, ela é feita de 2 passos, tá? O primeiro passo dela é o seguinte, ó. Você prova que a fórmula, né, a proposição que você está falando, de que ela vale para o primeiro número natural, olha. O P1 é verdade. E a gente já verificou, né, que essa fórmula ela vale para o 1. Então, ok, ó, valeu para o 1. Beleza? E agora, gente, a segunda etapa, né? Já foi verificado aqui, ó. A segunda coisa, né? Isso aqui é a prova mesmo, tá? A prova, né? Por indução, né? Que a fórmula P de N, né? Que é essa expressão, eu estou chamando essa expressão toda aqui de P de N, é verdadeira, tá? Verdadeira para todo N pertencente aos naturais. Então, isso aqui é muito forte, né? Para todo número natural, porque a gente imagina vocês, a gente está provando que uma coisa vale para uma infinidade de números. Infinitos números. Então é um negócio muito bizarro, né? E como é que a gente vai fazer isso? Isso sem testar, tá? Isso sem fazer teste. A gente não vai ficar testando aqui até o número gigantão desse, não. Simplesmente a gente vai provar o seguinte, ó. A gente vai provar que a gente vai provar que se P de N é verdade, tá? P de N é verdade, então, tá? O P, né? Então, se a fórmula é verdade para um número N qualquer, então ela é verdadeira para N mais 1. P é verdade. Beleza? Né? Isso aqui é o que a gente chama, é o gatilho de indução e a hipótese de indução. Tá? Essa máquina, isso aqui é uma máquina, gente, que leva o processo para o infinito. Isso aqui é uma das maiores ferramentas que existe em matemática. Tá? É esse processo de indução aí. Você ser capaz de provar que, né, por uma certa propriedade, ter a propriedade valer para um certo número, isso implica que a propriedade vale para o sucessor desse número, para o que está à frente dele. Beleza? Então, antes de
da gente de fato provar isso, né, a respeito dessa proposição, gente, o que é que eu quero argumentar com vocês? Suponhamos que isso aqui seja verdade, porque essas duas coisas são suficientes para dizer para a gente que essa propriedade ela vale para todos os números naturais. Tá? Então, a gente tem duas ferramentas. Tá? Temos a ferramenta primeira, né, que eu vou chamar de A. Tá? A gente tem a ferramenta A e tem a ferramenta B. Então, os números naturais estão aqui. Ó. Eu vou listar os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. As reticências aqui, ó, aqui é aqui que está a coisa. Né? Isso aqui é o nosso problema, né? A reticência, né? A ideia do infinito, né? Só o ser humano reconhece isso aqui, gente, a reticência. Tá? E o que é que acontece, então? Isso aqui tá os números naturais. Então, a gente verificou que o P de 1 é verdadeira, tá? Então, a propriedade está valendo para o 1. Agora, olha o poder que tem a propriedade 2. A propriedade 2, ela diz o seguinte, olha, se P de n é verdadeira, para um certo n, então ela vale para o sucessor desse n, né, que você assumiu que o P de n é verdadeiro. Beleza? Então, olha só, gente. Como pela parte A, a gente viu que a propriedade ela vale para o 1. Eu dei um ok aqui, ó. Beleza. Só que como está valendo para o 1, o que é que o B diz para a gente? O B diz o seguinte, opa, se vale para o 1, tem que valer para o sucessor dele. Então, vai valer para o 2. Então, eu vou ter que ticar o 2 aqui, ó. Né? Agora está o quê? Agora está valendo para o 2. Né? Pela propriedade B, como vale para o 2, vai ter que valer para o sucessor dele. Opa, então vale para o 3. Por B, né? Por B, novamente, como vale para o 3, tem que valer para o sucessor dele. Né? Então, vale para o 4. Vale para o 4 e o que, gente? Esse B é a máquina, né? Eu não vou ficar ticando aqui infinitamente, ó. Por quê, ó? Porque o B, ele vai cumprir essa missão para mim, ó. Né? Ele não vai me colocar sentado aqui na cadeira com um papel infinito, ticando todos os números naturais. Ele já faz isso automaticamente, ad infinito. E aí todos os números naturais serão ticados, porque valeu para o primeiro, e a gente provou que sempre que vale para um número, vale para o sucessor dele. Entendeu? Então isso aqui, ó, é uma máquina monstruosa para a gente. A gente pode dizer que é a máquina do infinito. É a máquina do Einstein, né? Tira a gente da cadeira, né? Tira o trabalho da gente, né, passar toda a eternidade ticando os números naturais sobre uma determinada propriedade. É o que isso aqui faz. Tá? E a gente prova isso numa tacada só. Então, como é que a gente prova B? Bem, a letra A é fácil de provar. É só você ir lá, jogar o 1 e verificar efetivamente se a coisa está valendo para o 1 aqui, ó, né? Como é que prova B? O B, gente, o B, ele é um teorema, olha. Você vai, né, o B ele está dizendo aqui, ó, se você tem uma certa hipótese, que eu vou chamar que eu chamo hipótese de indução, né? Então, você vai ter que admitir que o P de N é verdadeira. Então, isso aqui é uma tese, ó, é a tese da indução, tá? Então, isso aqui é chamado de hipótese da indução, gente, que é o P de N é verdade. Né? E você quer provar para P de N mais 1. Então, eu vou escrever o que é que a gente tem que provar para vocês, ó. O que é P de N ser verdadeiro? Eu vou supor que para um certo número natural, ó, tá, mais um N, isso aqui é verdadeiro. Tá? Isso aqui é um N qualquer, tá, gente? Se alguém quiser dar um nome para esse N aqui, ou marcar ele, lá, escrever ele em vermelho, isso aqui é um número natural que eu estou supondo que a fórmula está valendo para ele. Então, isso aqui para a gente, ó, ok, é verdadeiro. Tá? E esse N, ele está fixado. Tá? É um número que eu fixei aqui. Ó. Se vocês quiserem, eu vou para deixar esse N especial, eu vou botar um asterisco nele. Ó. Tá? Um asteriscozinho aqui. Ó. Ou seja, isso aqui é um certo número natural que eu fixei ele aqui, o N asterisco. E eu estou
supondo que ele satisfaz essa equação. Tá? E aí eu vou provar o seguinte, que se o n asterisco satisfaz isso aqui, ó, o sucessor dele, que é o n mais 1, vai satisfazer também. Ou seja, se eu somar, né, os naturais até o sucessor desse número, olha, ele está aqui, ó, aí eu vou passar dele, né, e vou para o sucessor dele aqui, ó, até o n asterisco mais 1. Então, eu estou somando o quê? Os n asterisco mais 1 números naturais. Então, eu não somei até esse nosso número especial, eu estou somando até o sucessor dele, né? Eu gostaria que isso aqui fosse, que a mesma fórmula valesse para o sucessor dele. Ou seja, em vez da gente fazer essa conta toda aqui, a gente usaria a fórmula para esse número aqui, ó. Ou seja, de que essa conta pode ser resolvida assim, ó, com esse cara, né, que é esse carinha vem para cá, com o n asterisco mais 1, ele, vezes o sucessor dele, que seria quem, ó? N asterisco mais 2, dividido por 2. Tá? Isso aqui significa que essa fórmula está valendo para o sucessor desse número. Né? Isso aqui é como se fosse o nosso P do nosso N especial ali, ó. Eu estou supondo que isso aqui está valendo, isso aqui a gente não sabe que vale. Isso aqui é o P de N asterisco mais 1, do N mais 1. Isso aqui é verdade, né? Esse aqui é verdade. Esse aqui a gente não está ticado ainda. Se a gente prova que essa fórmula é verdadeira, supondo que essa daqui é verdadeira, então a gente provou que se vale para N asterisco, né, para um certo N especial, a mesma fórmula pode ser usada para o sucessor dele, né? Ela é verdadeira para o sucessor dele. Vamos então a essa missão aí, né? Hipótese, tese, hipótese, ferramenta. Tese é onde a gente quer chegar. Ferramenta, a gente é ferramenta, né? Ou seja, a gente tem que usar, né, a ferramenta. Né? Então, ou seja, isso aqui é a nossa hipótese de indução, isso aqui é a nossa tese. Tá? Então, eu quero sair daqui para chegar nisso aqui. Então, ferramenta e onde a gente quer chegar. Então, é aquela coisa, gente. Vamos tentar somar esses números aqui, ó, e tentar ver se realmente isso aqui satisfaz a propriedade do lado direito. Então, vamos lá. Ó. 1 mais 2 mais n asterisco, mais o sucessor desse nosso número especial aí, ó, mais 1, tá? Como é que a gente soma isso tudo aqui, ó? Né? Isso aí eu posso usar a nossa hipótese de indução, ó, tá? Porque somar até aqui, gente, a gente já sabe, ó. Pela hipótese de indução, esse asterisco aqui, ó, esse n aqui, ó, ele é um n especial, tá? Ele é um n que justamente, ó, em vez da trabalheira de somar isso tudo aqui, ó, na força bruta, somando 1, 2, 3, 4 até ele, por hipótese de indução, essa soma pode ser feita dessa forma aqui, ó. Então, a gente pode substituir isso aqui, ó, por n asterisco, que é o nosso n especial, e multiplicar ele mais 1, né, dividido por 2. Eu estou usando o fato de, na hipótese de indução, de que somar os n asterisco primeiros números, eu posso usar a propriedade P de n. Então, isso aqui mais o nosso n asterisco mais 1. Beleza? Então, aqui eu usei a hipótese de indução. Isso aqui é uma continha boba agora. Isso aqui é o quê, gente? Né? Somando isso com isso, vai ficar o dobro disso mais isso. Vai ficar... É soma de fração mesmo, né? É 2 vezes isso mais isso, vai ficar n, nosso n asterisco, que multiplica o nosso n especial mais 1, mais 2 vezes isso aqui, n asterisco mais 1, tudo sobre 2. Aí eu vou colocar isso aqui em evidência, ó, né? Vai ficar n mais 1, né? N asterisco mais 1, multiplica n mais 2, ó. N asterisco mais 2 sobre 2, que é o que a gente queria provar, ó, que é o lado direito. Se vocês que quiserem escrever isso bonitinho mesmo, fica n asterisco mais 1, que multiplica, ó, vou botar maior aqui, ó, n mais 2 é o quê? Ó, n asterisco mais 1, ó, dividido por 2. Por que eu escrevi assim? Ó? Porque aqui, ó, esse formato diz para a gente o seguinte, ó, se você quer somar de 1 até esse número, maluco aí, tá? Que eu vou marcar em vermelho, ó, tá? Até esse número, o que foi que a gente provou? Essa conta pode ser feita como?
pegando esse número, multiplicando pelo sucessor dele, que é ele mais 1, e dividindo por 2. Tá? Então, a gente provou o seguinte, ó, que a gente acabou de provar, usando essa expressão, né, usando isso aqui como hipótese, de que fazer essa soma para esse, terminando nesse número, é usar essa continha, essa fórmula para esse número. Então, a gente provou o seguinte, ó, que o P de n asterisco mais 1 funcionou. Né? Somar de 1 até esse número é usar essa fórmula nesse número. E como a gente provou isso? A gente provou usando o fato de que somar do primeiro até esse n é usar essa fórmula aqui em n. Tá? Então, usando isso, a gente provou de que isso aqui vale. Então, isso aqui ó, é o nosso item B e está demonstrado. Esse processo aqui a gente chama de prova por indução, gente. E absolutamente, isso aqui vai fazer parte de toda a vida acadêmica de vocês até a morte. Tá? Licenciatura, graduação, mestrado, doutorado, isso aqui, coisas sobre todos os números naturais, a gente demonstra dessa forma aí, ó. É por indução, bom? Então, é um tipo de prova específica para os números naturais. Tá? E aí eu vou estar passando uma lista para vocês e para vocês exercitarem isso aí, bom? Então, isso aqui é o processo de demonstração. Você prova que vale para o primeiro número natural e você prova que sempre que vale para um certo número natural, vale para o sucessor dele. Tá? Só que o que acontece, gente? Evoluindo um pouco isso aqui, ó, colocando isso aqui de uma forma um pouco mais generalizada, aproveitar minha folhinha aqui de trás, isso não precisa, a gente não precisa provar para o 1 exatamente, ó, né? Item A, e o B, de que se vale para um certo P de N, isso implica que vale para o P de N mais 1. Bom, aí, de fato, né, você provou que uma propriedade ela vale para o 1, e sempre que vale para um P de N, né, para um certo N, vale para o sucessor dele, essas duas coisas provam que P de N, né, vale para todos os números naturais, tá? Do 1 para frente. Só que, às vezes, gente, uma propriedade ela não precisa valer do 1 até o infinito, não. Às vezes ela começa a gente tem uma propriedade P de N, você testa para o 1, ela falha, você testa para o 2, ela falha, você testa para o 3, ela é verdadeira, você testa para o 4, é verdadeira, e assim sucessivamente. Beleza? Então, ela é verdadeira a partir de um certo momento. Tá? E como é que funciona isso? Né? Para a gente provar a partir de um certo momento, é a mesma coisa que o A e o B, só que o nosso A muda. Você provou que o P de 3 é verdadeiro. Tá? O P de 3 é verdadeiro. E o B, você prova assim, ó, que se isso aqui é verdade para um certo N, N maior ou igual do que 3, tá? Isso implica, então, olha só a restrição aqui, ó. Então, essa restrição aqui, ela tem a ver com a parte de cima ali. Tá? Então, você provou o seguinte, ó, que sempre que uma propriedade ela vale para um certo n maior ou igual do que 3, isso implica que ela vale para o sucessor, né? A propriedade é verdadeira para o sucessor desse n. E aí, o que é que isso aqui implica? Isso implica que P de n, né? P de n vale para todo n maior ou igual que 3. Por que vale? Aí você vai colocar aqui, ó. 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, e sucessivamente. A propriedade vale por 3? Vale, pelo item A. Tá? Ela vale para o 4? Ela vale por quê? Porque pelo item B, sempre que vale por um certo n, inclusive a partir do 3, ó, que é o caso aqui, ó, n maior ou igual do que 3, vai ter que valer para o sucessor dele. Então, como está valendo por 3 pelo item A, vai ter que valer por 4 pelo item B. Né? Como está valendo por 4, que é um número maior ou igual do que 3, a propriedade,
vai ter que valer para o sucessor dele, vai ter que valer para o 5. E assim sucessivamente. Então, o B, ele vai começar a ticar para a gente aqui, ó. Né? Então, o B, ele fica encarregado dessa missão aí, dessa reticência ali. Tá? O A se encarrega desse primeiro tique aqui, né? Você provou para o 3, e você provou que sempre que do 3 em diante, se valer para o N, vale para o N mais 1. Bom? E isso não vale só para os números naturais, não, né? Porque os números inteiros, eles têm a mesma ordenação dos números naturais. Então, de repente, você tem uma propriedade P de N, e você verificou essa propriedade P de N para um certo número inteiro Z, né? Um P de um número inteiro, um zetil. Vou botar um asterisco aqui, ó, para dizer que esse Z é um Z fixado, um carinha bem específico lá, tá? Né? Esse carinha ali, esse Z, né, especial aí, ele é um número inteiro. E o B, você argumentou o seguinte, você provou que sempre que a propriedade ela é verdadeira né, para um certo N, né, N maior ou igual que esse Z, esse N, apesar de eu estar representando por N, ele não quer dizer que ele é natural, tá? É um número inteiro, né, maior ou igual desse Z aqui, ó. Mas é aquela coisa, os inteiros, eles são ordenados, né, e iguais os números naturais, né? Cada inteiro tem o seu sucessor. Então, se você prova que a propriedade é verdadeira para um certo n maior ou igual do que z, implica nela ser verdadeira para o n mais 1, acabou-se. Esse mecanismo aqui vai funcionar. Então, essas duas coisas juntas vão implicar que, né, isso aí implica que o P de n vale, né, vale para, pelo menos, né, vale para todo n maior ou igual do que o nosso, aquele zetivo especial lá. De repente, esse cara aqui é o menos 7, tipo, menos 7. Provou que vale para o menos 7. Você provou que sempre que vale para um número maior ou igual do que menos 7, vale para o sucessor dele. Então, você provou que vale para o menos 7, o A ticou. Né? O B vai falar o seguinte, ó, sempre que vale para um número maior, a partir desse cara, tem que valer para o sucessor dele. Então, vai valer para o menos 6. Aí ticou. Então, vai valer para o menos 5, né? O item B sai daqui para cá e ticou. Aí vai menos 4, e assim vai, menos 3, menos 2, menos 1, e aí depois começa a entrar nos naturais, mas aqui não importa, né? O B já vai ficar encarregado, ó, de fazer essa reticência para a gente aí, portanto, a propriedade verdadeira a partir de um certo número inteiro. Então, esse é o processo de indução, né? E não precisa ser só nos números naturais, não precisa iniciar só no 1, não precisa iniciar só no número positivo, pode iniciar num número inteiro qualquer. Tá bem? Uma coisa é o seguinte, gente. Você provar que vale para o menos 7 e provar que a partir do menos 7, sempre que vale para um número, vale para o sucessor dele, isso não quer dizer que não vale para o que está antes. Tá? Então, o menos 8, gente, para o menos 8, para o menos 9, para o menos 10, a gente não sabe o que está acontecendo. Se você quiser fazer um estudo disso, aí tudo bem. Tá? Você vai estudar para cá. Mas pode ser verdadeiro para todos os inteiros, né? Menores que menos 7, ou pode falhar para alguns. Então, isso aqui não entra no mérito do que está acontecendo antes do menos 7. Só do menos 7 para frente. Tá? Então, se for a respeito no caso do 3, ó, tudo do 3 para frente. De repente, isso aqui vale para o 2 e vale para o 1. Tá? Mas se você provou isso aqui, ó, você não sabe o que ocorre para o 1 e para o 2. Se você chegou e verificou, né, como se tratam de dois casos que não vale para o 1 e não vale para o 2, aí beleza, você fala assim, não, valeu para o 3, então eu vou tentar a indução daqui para frente. Né? Aí, só que é sempre bom, gente, a gente dar uma verificadazinha um pouco mais para frente, tá? Porque às vezes falhou para o 1, falhou para o 2, funcionou para o 3 e você já quer meter uma indução aqui, ó. E às vezes vai e falha para o 4. Então eu sugiro você testa por 5, deu ok, por 6 dá ok, por 7 dá ok, por 8 dá ok, aí você fala assim, eu vou tentar a indução a partir daqui, ó. Né? Então, o A já está pronto, né? Você provou que vale para o 5, o P de 5 é verdadeiro. Então, você parte para o B, que é provar que se vale para um certo N maior ou igual do que 5 a partir do 5, eu vou conseguir provar que isso vale para o N mais 1, para o sucessor. E aí a gente provaria a indução.
Se por acaso você não consegue fazer essa prova aqui, ó, e às vezes, gente, fazendo no meio dessa prova aqui, ó, você desconfia que isso vai falhar para o 11, entendeu? Ele começa a te dar suspeitas de que tem um número lá na frente que iria falhar, e de que a coisa de fato valeria a partir de uma coisa que está um pouco mais lá na frente. Então, isso aqui, ó, né, esses testes iniciais que você faz é só para te dar um rumo sobre a indução. Mas essa prova é muito rica também nesse sentido. Ela vai, né, se você conclui o PDN mais um, ok, né, valeu a partir daqui. Mas se for falhar para alguma coisa lá na frente, nessas implicações, para você chegar aqui, você vai criar essa suspeita. Eu falo assim, não, gente, eu acho que eu tenho que ir um pouco mais à frente para a coisa valer a partir de um certo momento que está um pouco mais lá na frente. Bem? Então, isso aí são os métodos de demonstrações, né, que eu selecionei para vocês e acredito que isso aqui é o que vai acompanhar vocês aí para frente aí no futuro, tá? Todos os tipos. Alguém tem alguma uma dúvida aí, Oi, gente? professor, Oi, licença. pode falar. Você provar que vale para o PDN mais um depende do PDN ser verdade. Então, não faz muito sentido você assumir que o PDN é verdade só porque você provou que vale para o primeiro número natural. Não, você tem Tipo, continua razão. dependendo. Entendi. Ótima a tua pergunta, tá? Na aula passada, eu coloquei a seguinte questão, de que quando a gente faz uma implicação, gente, ela independe de ser verdadeiro ou falso a hipótese. Então, se você prova, né, se você prova que uma coisa é verdadeira, né, que um P de... Vou tirar aqui. Se você prova que uma certa coisa... Professor, tem que mudar a tela. Ah, desculpa, eu não me acostumei com isso aí. Então, se você prova que um certo P implica um certo Q, tá? Se isso aqui ocorrer, ou for verdadeiro, você vai ter imediatamente o quê? Isso que é o que a gente chama, é o teu resultado, tá? O teu resultado porque, olha só, a hipótese implicar na tese é o teu resultado, que é isso tudo aqui, ó. Beleza? O teu resultado é esse. Se essa hipótese nunca ocorrer, você nunca vai ter a tese. Ou se isso aqui for falso, tá? Isso aqui não vai ocorrer. Tudo bem? Então, de fato, né, se a gente prova que uma certa, né, coisa, se valer, tá? É aquela coisa, se ocorrer o P de N, então vai ocorrer o P de N mais um. Ou então, de fato, gente, olha só. De repente, você provou o item B. Olha só aqui a questão do item B. Você provou um teorema. Você provou o item B primeiro. Tá? Você provou que, por uma certa fórmula envolvendo os números naturais, se vale para um certo número, então vai valer para o sucessor dele. Tá? E a tua fórmula está lá, a fórmula P de N. Aí, o que é que acontece? Você testou para o 1 e é falso. Tá? Então, de fato, isso aqui ocorrer, ser verdadeiro, não depende da letra A do primeiro. Você testou do segundo, deu falso. Você testou do terceiro, deu falso. Aí você, poxa vida, será que isso aqui não vai servir para nada? Né? Aí você está testando 4, deu falso. 5, deu falso. E você, como ser humano, uma hora vai cansar, né? Você vai testar lá para o 1742, ó, isso, aí vai dar falso. Aí você cansou. Beleza? Só que alguém, né, mais astuto, fez um programa de computador, tá? Ele fez um programa de computador, ele viu que essa propriedade sua, o P de N, ele vai valer, ó, ele vai valer pro 1742, que era o número onde você parou, você cansou nisso aqui, fatorial, ok? Elevado a ele ainda, entendeu? Elevado a 10, por exemplo. É um número muito bizarro, bizarro, um número muito grande, tudo bem? Esse número aqui especial, vamos chamá-lo de N0. N1, tá? Vamos chamar de N1. Que foi o primeiro número
do qual a coisa funcionou. Agora sim, você pode trazer esse aqui, ó, olha, o P de N1, assumir que o A é P de N1, porque você achou um primeiro carinha do qual o P de N é verdadeiro. E aí, como você já cumpriu essa etapa aqui, que é uma coisa bem... Porque testar para o P de 1 é fácil, né, gente? Tá? E ser verdade logo no 1, isso é fácil também, né? Porque o 1 é muito fácil de fazer conta. O 2 já começa a ser chato. Agora, a coisa ir falhando, 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 e ser verdadeira para um número muito grande, isso não invalida esse resultado. Agora sim, ó, como alguém descobriu que vale para um certo número, que não é o 1, nem o 2, nem o 3, é um número muito grande, esses dois unidos aqui, ó, isso aqui gera um teorema, né? O teorema é o quê, ó? O teorema é que essa proposição, tá? Ela é verdadeira para todo número natural a partir desse camaradinho aqui, ó. Então, vale para o N1, vale para o N1 mais 1, teu N1 mais 2. Esse cara foi o primeiro número do qual a proposição foi verdadeira. É por isso que eu coloquei 1. Esse cara aqui é o quê? É o segundo número do qual a proposição é verdadeira, que é exatamente o sucessor desse aqui, ó. Então, ela é verdadeira para uma infinidade de números, não só para uma infinidade, para todos os números a partir desse ponto aqui, ó. Tá? Então, de fato, o que você falou é verdade, tá? Uma coisa, o P de n implicar no P de n mais 1 não significa que o P de n vai ocorrer, né, de que ele seja verdade. Mas na primeira ocorrência dele, né, o fato de que P de n implica em P de n mais 1 vai te dar um resultado sobre uma infinidade de números a partir de um certo ponto. Tá? Então, de fato, o A é independente do B. Sem o A, não dá para garantir que vale para todos os naturais, né? Porque o A garante só para um. Né? O A é um processo finito, né? Você poderia testar para o N1, verificar que vale para o PN1 mais 1, finitamente, né? E para uma quantidade finita aqui, ó, para o N1 mais um certo K. Em algum momento você vai cansar aqui e parar, né? Porque você não tem um mecanismo de ir para o infinito. Tá? Então ele é independente, ele não vai provar para todos os naturais. Por que o B sozinho não prova para todos os naturais? Porque a gente não sabe né, em que momento isso aqui vai ser verdadeiro. Tá? Então, de fato, esses dois têm que estar, né? Os dois eles precisam estar juntos para um colaborar para o outro. Respondi a tua pergunta? Está esclarecida aí? Sim, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Se tiver aí, por favor, fica à vontade, tá? A gente me interrompam aí. Eu ver. Professor, Oi. para valer, então, a indução, tem que satisfazer, então, essas três condições, esses três casos, né? Para provar por indução alguma. Isso, alguma coisa. São dois casos, né? Sim, Você, sim. o A e o B. Tem que satisfazer A e B. Você tem que valer para algum número, tá? E você tem que provar que se vale para um certo n, vale para o sucessor dele. Bem? Sim, sim. E você pode até tirar essas restrições, tá? Eu coloquei umas restrições aqui, ó, porque geralmente essas restrições elas acabam aparecendo. Mas você pode eliminar isso aqui, ó, tá? Você prova que se vale para um n, vale para o sucessor dele, sem restrição nenhuma, né? Isso aqui fica só aguardando valer para uma certa coisa. Se valer para o -7, vai ter que valer para o -6, para o -5, né? E assim vai. Então, são duas coisas, né? Então, o resumo da indução é o seguinte: é você provar o A de que P vale para um certo N0, vale, né? A letra B é que se P de N vale, isso implica que P de N mais 1 vale. Tá? É as duas coisas. Isso aqui é o método de indução. Tá? Com isso aí, você garante que vale para o N0, N0 mais 1, N0 mais 2 e assim sucessivamente. Tá? Beleza?
E aí os exercícios vão deixar vocês afiados nessa coisa aí de treino, né? Para treinar e o grande problema aqui é isso aqui, ó. É você concluir que vale para P de N mais um, supondo que vale para P de N, né? Então, realmente, os exercícios é que vão... A tela, professor. Ah, de novo eu, né? O, o, o resumo da indução é isso aqui, ó. Né? De que o P de N0 vale, e quando vale para P de N, vale para P de N mais um. Isso aqui é a indução. Tá? A indução. Tá? E aí, valendo A e B, você garante, né, que como vale para o P de N0, vale para o sucessor dele por B, como vale aqui, vai valer desse por B, e o B vai, né, levando isso para o infinito. Então, isso aqui é a indução. Né? E o grande problema da indução realmente é você exercitar isso aqui, ó, é desenvolver habilidade em sair disso aqui, ó, para chegar nisso, né, provar o P de N mais um a partir do P de N. Tá? E aí, e tem uma série de exercícios, né, na internet, em tudo. Eu vou elaborar uma lista nossa sobre isso. E ainda para a nossa prova, né, a P1, para vocês treinarem isso aqui. E eu vou voltar com isso lá no futuro, porque a gente vai usar muito, né? Existe uma parte de aritmética no nosso curso, que é a nossa terceira prova, né, sobre aritmética. E lá a gente vai trabalhar muito a questão de provas por indução de novo, tá? Eu vou cobrar isso de vocês, porque eu não quero que nenhum aluno meu, aluna, passe para o futuro do curso, né, siga no curso com dúvidas em indução. Uma coisa que absolutamente vocês não podem seguir no curso com dúvidas sobre isso e não sabendo isso, tá? É um conhecimento básico, né, do curso, é o método de indução. Tudo bem? Se alguém quiser mais algum exemplo, tiver mais alguma dúvida, por favor, me pergunte. A gente vai retomar isso, né? Eu vou marcar aulas de exercício para a gente e aí no futuro eu vou estar tirando dúvidas e fazendo exercícios. Tá? Eu vou especificamente marcar, antes da nossa prova, gente, a gente vai ter uma aula de dúvidas, tá? Eu vou marcar uma aula antes da nossa prova sobre isso aí. Mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais alguma coisa sobre demonstrações matemáticas. Não me ocorre nada aqui para eu comentar com vocês. Acho que foi, gente. Acho que sobre essas demonstrações aí, eu vou dar por encerrado essa parte desses meios de demonstrações, e no futuro isso aí vai aparecendo para a gente de forma natural ao longo do curso, né? Porque o curso é cheio de demonstrações. Então, ao longo do curso, a gente vai treinando isso já na prática mesmo, né? Praticando aí as coisas do curso, as demonstrações no desenrolar do curso. Eu queria, bem, eu vou voltar na nossa, né, na nossa tabela e na nossa lista zero, né? E quero comentar um pouco sobre essa questão dos quantificadores, tá? E existem os axiomas de quantificação, tá? Esses aqui são básicos, extremamente naturais, tá? Mas o que mais importa aqui para a gente é esse aqui, ó. Tá? Que esse aqui ele diz o que para a gente? Ele diz que o fato de existir um certo x que satisfaz uma certa propriedade, P de x, tá? Isso é equivalente, né? Ou seja, existir um x que satisfaz uma propriedade é equivalente a dizer que existe um x tal que P de x. É equivalente a dizer que para todo x existe um x que satisfaz P de x. Acho que tá errado. Existe x satisfazendo P de x. Isso aí seria uma negação. É, isso Faltou uma precisa, negação aí.
Isso está errado, Não tá? existe x tal que p de x, tá? Para todo x não p. Isso aí. Está errado. Então, deixa eu ver, não. Aí não existe, isso mesmo. Então, isso aqui. Então, o que está escrito ali, ó, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu quero dizer que bem, a nossa simbologia não existir, a gente denota por esse símbolo aqui também, tá? Que aí o símbolo de negação ele fica agregado a esse aqui, fica aqui, ó. Então, não existir um x que satisfaça uma certa propriedade, significa que para todo x não vale p de x. Bem? Né? Não p de x. Isso é natural para a gente, né? Isso é natural. Esse axioma aqui dizer que não existir significa que todo mundo, né, de todo mundo, né, a coisa não vale, né? Para todo mundo a coisa não vale, a fórmula não vale. Se você pensar isso numa fórmula, né, então não existe um x que satisfaz essa fórmula, e no fundo isso aqui ele está dando a relação entre o existe e o para todo, né? Se a gente nega o existe, né, negar o existe, e aparece um para todo. E você negar o para todo, o que seria negar o para todo, gente? Não vale que para todo x uma certa propriedade. Ó. O que vocês acham que isso aí é equivalente ao quê? Né? Então, um, não valer um para todo, né? Isso aqui está dizendo que todo x satisfaz uma certa propriedade. Isso aqui é equivalente a dizer que existe, né? Existe um certo x, né, tal que não vale a propriedade. Tá? Isso aqui é bem natural para a gente, né? Eu digo assim que, olha só, gente, eu falo assim, olha só, gente, alguém alguém afirma assim, olha, que todo brasileiro tem olhos azuis. Né? O que seria não isso? Né? O contrário disso, né? Negar isso aí, ó, alguém diz assim que, né, que uma coisa acontece para todo, né, uma certa variável. Então, se todo brasileiro tem olhos azuis, negar isso aí é dizer o seguinte, olha, existe um brasileiro, existe, não, olha, pelo menos um, né? É como se fosse, a gente até chama isso aqui, ó, é como se fosse o contra-exemplo, né? Né? Para você negar isso aqui, você tem que dar um contra-exemplo, que é existir um. Esse existir, você exibe ele. Então, existe um X que não ocorre a tal propriedade. Então, existe um brasileiro que não tem olhos azuis. Você exibe esse camarada, já negou a frase. Então, basta a existência de um, e aí você nega o para todo. Então, a relação do existe e do para todo é essa, né? Você negar um existe, isso se transforma num para todo. E você negar um para todo, isso se transforma no existe. Então, tem essa relação de que um migra para o outro usando o não. Beleza? Inclusive, tem uma certa aritméticazinha aqui, ó, que ela é só de memorização, né? E é o não, o existe x, ó, p de x, tá? Como fosse uma coisa assim, ó, né? Esse é equivalente. Então, esse esse não, ele invade aqui, ó, ele pula aqui, né? Um p de x, isso aqui vira um para todo x, né? Então, você pula para cá e troca isso aqui por para todo e vice-versa, né? Se você quer negar um para todo x, ó, p de x, negar um para todo x, isso equivale a você pula aqui e troca esse camarada aqui, ó. Existe x que não p de x. Tudo bem? Então, sobre essa questão aí, basicamente o que a gente precisa na prática, né, da matemática para aplicações no dia a dia do curso
é essa negação mesmo aí, ó. Igual isso aqui, ó. Escreva a negação das seguintes frases, ó. Esse exercício primeiro aqui, ó, né? Como seria resolvê-lo, né? Resolvê-lo seria, né, você quer negar, o exercício pede, você quer negar isso, né? Você quer negar uma coisa dessa aí. Então, se você nega uma coisa dessa, né, usando a metodologia que eu falei para vocês, esse não, ele invade ali, você muda aqui, ó. Então, isso vira um para todo x, esse não com esse não, né? Não com não fica, né? A dupla negação volta a ser p de x. Então, para todo x, p de x é equivalente que não existe um x que não satisfaz isso. Bom? Então, tem, né? Basicamente é só essas duas coisas, resolve tudo sobre o para todo e o existe. Bem? Então, não tem muito mistério, não. E o resto aqui é extremamente natural, tá? O fato de que você dizer que para todo x e para todo y é uma comutatividade aqui, ó. Tudo aqui é comutatividade aqui para baixo, né? E a gente está dizendo aqui que, independente de x ou y, isso aqui é verdadeiro para todo x e para todo y. Então, essa ordem não importa com que você fale para todo y, para todo x, ou para todo x e para todo y, uma propriedade, e vale para mais também, tá? 2 ou mais, né? O existe é a mesma coisa, tá? Então, dizer que uma propriedade ocorre, né, é verdadeira para um certo x e um certo y, ou seja, existe um x, existe um y que satisfaz isso, não importa a ordem com que você fale que existe, né, cada um. E aqui é a mesma coisa, né? Esse aqui é uma espécie de transitividade, como é de distributividade, né? Então, uma propriedade é genérica para um certo x e uma outra genérica para o mesmo x, então significa que as duas são genéricas para o x, né? Ou seja, todo x satisfaz as duas, né? Satisfaz P1, aliás, satisfaz P e Q, né? Aqui é a mesma coisa, né? Se um certo x satisfaz uma propriedade ou um certo x, né? Porque esse existir é de que existe um certo elemento. Então, um certo x satisfaz uma propriedade ou satisfaz outra, né? É dizer que um certo x, né, satisfaz uma das duas. Tá? Então, esses axiomas são bem naturais do ponto de vista intuitivo, tá? E o primeiro também. Esse aqui eu vou corrigir, tá? E vou botar o não que está faltando ali. Beleza? E aí eu peço que vocês... bem, eu coloquei perguntas não formais aqui para vocês terem que fazer formalizar, escrever num formato assim, né? Do que está sendo uma proposição, do que é, de que forma você escreveria isso usando existência e o para todo, e fazer a negação dessas frases aqui, ó, onde tudo isso aí. São frases que cabem discussões, tá? Então, numa aula de dúvida, eu quero discutir um pouco mais profundamente com vocês a coisa do que significa ninguém no português, tá? Isso pode gerar uma confusão e existe uma diferença entre conheço nada, porque no português, gente, a gente, né, e conhecer nada, né, é uma frase que a gente, né, dá um entendimento no cotidiano para a gente. A pessoa que conhece nada, ela não tem conhecimento algum. Só que as pessoas, né, existe na linguagem comum, né, a gente fala que eu não conheço nada. Então coloca um não aqui, antes do conheço nada. E aí fica bem, e essas duas frases no dia a dia têm o mesmo significado. Tá? Só que na lógica, você dizer que não conhece nada é diferente de dizer que você conhece nada. Bem, então, isso tem umas coisinhas aqui que eu quero deixar que vocês pensem, né, a respeito da linguagem informal e de como a gente vai tratar o não e certas palavras aqui. Então, trabalhem esse exercício aí para a gente ter essa conversa legal, tá, Naná? Sobre isso aqui eu vou retornar. E para finalizar, né, eu quero falar um pouco da semântica.
Que a semântica ela é o quê, gente? A semântica na lógica, que é o que a gente conhece como verdadeiro e falso. Então, sempre que a gente está falando de implicações, né? Agora, eu acabei de ser indagado sobre se o P de N nunca ocorrer, né, não for verdadeiro e tal. Então, essas coisas de verdadeiro e falso, ela, isso existe na lógica, obviamente. No dia a dia, a gente busca lidar com as verdades, né? A questão da busca da verdade, né, de tautologias, evitar as contradições e tal. E o que seria, né, a questão de verdadeiro e falso? A questão de verdadeiro e falso é o seguinte, olha, uma sentença matemática, esses símbolos aqui, ó, para a gente está manipulando isso aqui, ó, sem significado algum, né? A gente manipula isso daqui, ó, né? E eles não, isso aqui não tem significado nenhum, ok? É de verdadeiro, falso, ou uma interpretação. Eu até tentei, né, dar uma interpretação para vocês, assim, de que, se chove, né? Eu falo assim, olha, se chover, vai molhar os telhados, né, das casas. E choveu. Então, o que é que a gente tem, ó? Então vai molhar, então choveu e vai molhar o telhado. A conclusão que é, né? Porque essas coisas são equivalentes. Então, quando eu começo a dar vida para essas proposições, o que é dar vida? É colocar afirmações do nosso dia a dia, tá? Tipo chover, beleza? Só que chover, gente, não é uma coisa que é verdadeiro ou falso, é uma questão de ocorrência, né? De ocorreu ou não ocorreu. Então, o verdadeiro e falso, ele tem esse ar de 0 ou 1, de algo que ocorre ou não ocorre. Verdadeiro se ocorrer, falso se não ocorrer. Bem? E aí, o que acontece? E, de fato, as proposições, elas ganham esse espírito, esse significado de ocorre e não ocorre, de verdadeiro e falso, que é o que eu trago aqui para vocês. E eu, na verdade, eu não gosto muito da questão de verdadeiro e falso. Eu prefiro a questão de ocorrer e não ocorrer. A questão da ocorrência. Por quê? Porque o que acontece? A interpretação desse E para matemática significa que as duas coisas estão ocorrendo. Você pode pensar que as duas coisas são verdadeiras. Tudo bem? E o ou em matemática, ele significa que uma das duas coisas estão ocorrendo, né? Pelo menos uma ocorre. Então, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Ó. Imagina que a gente chega para uma criança e fala assim, olha, vai lá vai lá no mercado e compra para mim uma caneta preta, deixa eu ver um exemplo aqui, uma bolsa, tá. Ó, vai lá naquela loja e compra uma bolsa preta e branca para mim, beleza? Preta e branca. Vocês concordam que a bolsa ela vai ter que conter as cores preta e branca na bolsa, tá? Então, as duas cores vão ter que estar na bolsa. Então, se a pessoa traz uma bolsa que é só preta, não tem nenhum branco nela, e tá errado, né? Porque o E pediu as duas coisas, beleza? Então, esse E, ele é um conector que obriga a ocorrer as duas coisas. Agora, o OU, o que acontece? Eu queria explicar uma diferença no português, no cotidiano das pessoas e no que é a matemática, o que é esse ou para matemática. Então, se a pessoa vai lá na loja e compra uma bolsa, né? Você manda alguém, né, ir num lugar comprar uma bolsa preta ou branca para você, né? No português, essa mensagem, inclusive para mim, né? Se alguém fala, eu não vou dar uma de matemático e trazer uma roupa preta e branca para ela, né? Uma bolsa, né? Uma bolsa colorida, assim, de preta e branca, preta com lista branca e tal. Porque quando a gente fala, né, o ou no nosso português no dia a dia, é uma coisa ou outra, é excludente, tá? Ou vai ser preto ou vai ser branco, tá? Só que na matemática não. Ocorrer pelo menos uma das coisas pode ocorrer as duas, porque se ocorrer as duas,
você está tranquilo que pelo menos uma das coisas ocorreu. Então, por exemplo, um matemático indo comprar uma bolsa preta ou branca, para ele não tem problema se a bolsa for colorida, entendeu? Ela for preta de bolinha branca, porque tinha as duas cores ali, pelo menos uma das cores, né? A bolsa tem. No caso, tem as duas cores, né? Então, satisfaz o fato de que tem pelo menos uma das cores. Tudo bem? Então, esse ou é excludente. Então, essa mesma coisa você pode compreender como sendo a questão de verdadeiro e falso, que é o que eu coloco aqui, ó. Ela é verdadeira somente quando uma delas o é, né? E isso aqui, inclusive, está errado aqui, tá? Isso aqui é verdadeira somente quando pelo menos uma delas, né? Porque de repente a leitura, isso aqui pode estar aparecendo quando uma delas o é, né? De repente, implicitamente, alguém pode compreender de que tem somente uma delas o é, tá? Que é o que tem aqui em cima, né? Então, ou seja, isso aqui ser verdade, né? Ou seja, um certo ou está ocorrendo em termos de verdade, significa que a ideia do verdade é o seguinte, é a ocorrência. Falso significa que a coisa não ocorre, né? Você pode tomar isso por analogia. Então, esse ou vai ser verdadeiro quando pelo menos uma das duas coisas for verdadeira, tá? É o que a gente quer dizer com o ou. Então, eu acho que eu vou trocar, eu vou melhorar esse material aqui para vocês, porque eu não gosto de ensinar valor lógico como verdadeiro e falso, tá? Eu gosto de que vocês compreendam a questão do valor lógico como ocorrer e não ocorrer, sabe? A ocorrência ou não das coisas, tá? Então, né, essa coisa do o não significa mudar a ocorrência da coisa, né? Então, se o P está ocorrendo e você nega, né? Você diz que agora ele não vai mais ocorrer. Ou seja, se o P for verdadeiro, você nega é falso. Se ele for falso, você nega é verdadeiro. Então, se ele está ocorrendo, você nega, ele deixa de ocorrer. Se ele não está ocorrendo, você nega, ele vai ocorrer. Então, eu prefiro pensar em ocorrência e não ocorrência. Tudo bem? Esse aqui é menos intuitivo, tá? E que a gente só proíbe o seguinte, o verdadeiro implicar no falso. Tá? Isso aqui ocorrer e isso aqui não ocorrer. Tá? Qualquer outra hipótese a gente admite. E aí eu vou deixar como exercício para vocês, e como isso aqui é bem intuitivo para a gente, né, do ponto de vista matemático, como você transforma isso aqui no ou, tá? E na negação, tá? E aí você dá a compreensão disso, né? Porque isso aqui já está determinado. Eu não precisaria nem escrever mais aqui para frente o que ele significa, porque você já pode deduzir das três de cima, tá? E aí eu deixo como exercício para vocês deduzirem que obrigatoriamente isso tem que se comportar assim, ó, tá? Ou seja, isso aí deixa de ocorrer somente quando o P ocorre e o Q não ocorre, tá? Isso baseado no A, B e no C. E aí a letra E eu também deixo como exercício uma atividade, né? Se você pensar nisso, vocês vão até fixar mais esse conteúdo, se você, né, deduzir isso aqui agora a partir do D e dos anteriores. Porque isso aqui, por definição, é P implica Q e Q implica P. E aí dá para vocês. Tá? Então, a minha sugestão para finalizar essa parte de semântica aqui, ó, você trocar verdadeiro por ocorrer e falso por não ocorrer. E aí você consegue mais analogia. Porque isso aqui eu trouxe de um material antigo, colei aqui, eu preciso dar uma melhorada. Bem, então nosso tempo já está esgotando. Quem tiver mais alguma pergunta, gente, por favor, pode se manifestar aí, tá? Quem quiser tirar alguma dúvida, permanecer aí, eu estou disponível aí para dar aula. Mas para os demais, fiquem à vontade, tá, gente? Eu deixo por encerrado a aula de hoje e até a nossa próxima aula, que vai ser depois do carnaval, né? Da semana do recesso do carnaval aí. Seria na segunda-feira, sendo mais
específico vai ser no dia 22, né? Nossa próxima aula. Tudo bem? Então, não havendo mais perguntas, eu me despeço aqui. Boa tarde a todos. Então, aproveitem os estudos e um abraço a todos aí. Tchau, tchau.